Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber o Cristiano Carvalho. Ele é um especialista com 25 anos de experiência no setor e acompanha de perto a evolução da cadeia de frio no Brasil. O currículo dele é vasto, então eu vou ter que ler um pouquinho, mas o Cristiano teve papel ativo em processos como a implementação das embalagens de parede dupla em 2004, e nesse mesmo ano de 2004 ele coordenou o processo de qualificação das embalagens junto à indústria farmacêutica e também junto às distribuidoras de medicamentos. Hoje ele é conselheiro técnico do Grupo Emba, sócio-diretor da Solução PAC, e há 20 anos ele representa no Brasil a Knauf Isopor, que é a empresa líder no fornecimento de embalagens para a cadeia de frio. E a gente está aqui dividindo esse espaço com ele justamente para debater os desdobramentos da RDC 430. Ela vai entrar em vigor em breve, no dia 16 de março, e ela regulamenta, estabelece parâmetros aí para o monitoramento de temperatura e umidade no transporte de medicamentos. E a gente, com frequência, Cristiano, fala muito no nosso programa sobre políticas de acesso e sobre a necessidade de integração setorial, mas agora a gente está falando de outro tema, de ordem mais técnica, mas que é absolutamente sensível a esse setor de medicamentos de especialidades e certamente também vai representar um divisor de águas para ampliar e principalmente tornar mais seguro o acesso a medicamentos. Queria que você opinasse a respeito. Obrigado mais uma vez pela presença. Oi, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes aí do Panorama Talk. É um prazer estar participando com vocês aqui e poder compartilhar um pouco aí do conhecimento que eu pude adquirir ao longo desses 25 anos. Eu venho de um tempo onde o transporte de medicamentos era no papelão e uma embalagem com gelo-água. E ao longo desses anos todos aí eu pude acompanhar efetivamente toda essa mudança, né, nos critérios, nas exigências. Antigamente, lá há 20 anos atrás, o pessoal não falava nem qualificação, o pessoal comentava, vamos fazer a validação da embalagem, né? Só que uma embalagem você não valida, né? Você valida sistema, né? Então, a gente pôde acompanhar aí todas essas mudanças, né? Os próprios órgãos fiscalizadores também se aprimorando, adquirindo conhecimento e critérios para poder melhorar, né, toda essa parte da cadeia do frio no Brasil. A RDC 430, ela vem, sim, como um divisor de águas, porque, nesse momento, essa que, a partir de março, entra em vigor, ela estabelece, né, e padroniza aí os processos de distribuição, armazenagem e transporte dos medicamentos, né? Principalmente essa questão do mapeamento de rotas, ela vai trazer exatamente, através desses monitoramentos, né, do transporte e a umidade também, da temperatura e umidade das rotas, em qual cenário, né, os medicamentos estão expostos quando saem da indústria ou quando saem do operador logístico ou distribuidores, né? Então, porque você tem uma cadeia que é da indústria para o operador logístico, em alguns casos, da indústria para o distribuidor direto, né? Ou indústria, operador, distribuidor, né? Porque tem indústria que está na operação logística e tem indústria que não está na operação logística. Então, assim, esses processos, eles vão conseguir, né, ter um nivelamento de procedimentos que possam proteger e dar a segurança que o medicamento precisa ter, não só na armazenagem, na distribuição, no transporte, para que na ponta o paciente tenha acesso a um medicamento que tenha efetivamente 100% de eficácia no seu tratamento, né? Então, eu acho que essa RDC, apesar de já ser comentada há muitos anos atrás, mas acredito que até então tinham-se outros critérios, ela vem no momento oportuno para fechar o ciclo, né? Porque você já tinha as exigências de qualificação da embalagem, de qualificação de equipamentos, mas para você qualificar a embalagem, você precisa ter uma rota teoricamente mapeada para você saber efetivamente a qual cenário a sua embalagem vai ficar exposta, né? Para você poder criar um racional de temperatura e aí sim fazer uma qualificação de laboratório e posteriormente replicar isso no campo, né? Para finalizar o ciclo da qualificação da embalagem. Mas ela vai agregar bastante ao segmento. Acho que faltava esse critério aí para fechar esse ciclo da qualificação.
Agora, faltando poucos dias aí para a implementação efetiva da resolução, como é que está o processo de adequação da indústria farmacêutica? Está avançado? Você identifica alguns gargalos? Olha, a indústria farmacêutica, independente das novas exigências, muitas delas, eles já tinham esse critério interno. Então, assim, eu forneço soluções para indústrias farmacêuticas que já tinham seus mapeamentos de rota, mesmo antes das solicitações de qualificações de embalagem, né? Então, a indústria farmacêutica, até pela maioria das indústrias no Brasil serem de fora, né? Algumas são nacionais, mas seguem os padrões internacionais, mas a maioria segue os protocolos de fora também, no quesito tipo de embalagem, em muitos casos, e os critérios de qualificação. Então, muitas das indústrias já estavam com as suas rotas mapeadas e fazendo, claro, as suas reanálises, né? Porque o nosso clima tropical ele muda muito, né? Às vezes você tem aí quatro estações num dia, e às vezes você está com uma qualificação de verão, entra um dia do inverno, e aí? O que aconteceu com a sua embalagem, né? Será que esse medicamento ele teve um pico de temperatura ou não, uma excursão para cima, para baixo? Então, assim, as indústrias já vinham com esse critério de mapeamento de rota sendo feito, muitas através da própria indústria, outras através dos operadores logísticos, e com isso praticando esse mapeamento de rota na definição do perfil de temperatura. Que o perfil de temperatura é o critério que eles utilizam através de um racional, claro, para poder definir, olha, para qualificar minha embalagem, eu preciso que ela em laboratório fique expostas a esse cenário, para quando eu for replicar esse estudo em campo, né, na realidade do transporte e da rota que o laboratório ou o distribuidor utiliza, você ter um sucesso nessa qualificação, porque quando um dos estudos ele não atende o período de horas, você volta a estaca zero para fazer correção do layout utilizado, testar em laboratório novamente e, posterior, voltar para o campo. No caso dos possíveis gargalos que possam ocorrer, eu vejo que, se caso venha a ocorrer, eles venham acontecer na distribuição, apesar que a maioria dos distribuidores, principalmente os distribuidores de medicamentos especiais, já estavam trabalhando também com essa parte do mapeamento de rota, para poder, aí, através das evidências, né, fazer uma análise do que se tem qualificado e verificar se ali permite alguma melhoria contínua, né, no seu processo já implantado, para poder atender aos novos requisitos da RDC. Então, a indústria já vinha trabalhando isso e os distribuidores hoje estão bem evoluídos. A gente acompanha isso no mercado, com o que vem chegando para nós de demanda, né, a nível de embalagens, para poder atender essas exigências, essa garantia, essa segurança do transporte na ponta. Legal, Cristiano. Você acabou emendando na terceira pergunta, né? Porque a gente, naturalmente, quando fala do setor, tem que falar em cadeia, né? Então, Sim. não adianta falar da indústria, não adianta falar da indústria sem falar da ponta importante da distribuição e o papel que hoje elas exercem, especialmente, para, não só no transporte, né? Mas até em melhorias, né? De acesso a medicamentos de especialidade. Sim. E, particularmente, as distribuidoras associadas à Bradimex vem buscando, trilhando esse caminho, trilhando essa preocupação crescente como prestadores de serviço, né? Então, mais do que nunca, esse setor tem que estar preparado para absorver rapidamente essas novas resoluções, né? E falando em tecnologia, né, em inovação para a segurança dos medicamentos, acho que a resolução, sem dúvida, é um grande avanço. Mas como você enxerga o atual patamar da indústria farmacêutica nacional frente a mercados mais maduros, mais desenvolvidos nesse quesito? Quer dizer, algum ensinamento que que o exterior pode trazer para nós, enfim, o que a gente pode extrair de mais interessante de outros mercados para realmente essa segurança ser ainda mais plena? Certo. Só vou puxar um gancho um pouquinho antes, porque, assim, você comentou da Bradimex, né? Eu acompanho esse trabalho junto à Bradimex desde 2018, uma vez que 50% dos associados da Bradimex utilizam as soluções desenvolvidas, né, por nós durante esse período. E, assim, hoje, para você ver como eles estão tão evoluídos, a distribuição está tão evoluída, né, buscando
esse tipo de embalagem, né, para poder atender a essas solicitações, a essas exigências, que, assim, existem no mercado hoje tecnologias de logística reversa. E, até então, a indústria farmacêutica, né, utilizava esse tipo de tecnologia porque com foco muito em pesquisa clínica. E os associados à Bradmex, inclusive um deles teve início em 2019 na utilização desse tipo de embalagem junto ao transporte de cadeia fria no Brasil. Por quê? Exatamente porque você tem algumas dificuldades de rota, né, que são os nós logísticos, para se atender com embalagens convencionais, e essas embalagens conseguiram trazer segurança da entrega do medicamento da ponta, sem desvios de temperatura, né? Então, você vê a distribuidora, né, principalmente dos medicamentos especiais, buscando essa tecnologia, que é uma tecnologia de um valor agregado bem mais alto do que o convencional, mas com foco em atender às exigências, né? Então, assim, você vê isso e os associados da Bradmex já mapearam as suas rotas, já estão com essas evidências hoje para se trabalhar internamente junto aos seus times de qualidade, né, verificar as possíveis melhorias contínuas ou soluções existentes no mercado para poder ali otimizar, mas sempre com foco, né, em garantir a segurança do transporte até o cliente final, que é o paciente, né? O foco de todo esse trabalho nosso é o paciente, né? Então, desde a indústria até o distribuidor, é o paciente. As soluções têm essa responsabilidade também de levar para o mercado, né, essa necessidade que o distribuidor, que o operador, que a indústria tem para poder fazer com que isso chegue na ponta corretamente. Em se falando de tecnologias, hoje, vou ser sincero para você, as tecnologias existentes no Brasil, né, elas atendem perfeitamente os transportes de 2 a 8, 15 a 25 e 15 a 30. O 15 a 25, 15 a 30 é a sequência da RDC, né, que é para 2024. E, assim, essas embalagens, de acordo com as características, né, de cada cliente, cada rota, se são transporte 24, 48, 72 horas ou acima disso, o Brasil dispõe de tecnologias para atender esse mercado. Claro que lá fora, o foco das tecnologias são tecnologias mais robustas, né, que se utilizam. Essas tecnologias também estão disponíveis aqui no mercado brasileiro, mas, em se tratando de indústria e distribuição, né, cada um tem uma característica de transporte, né? Então, a indústria trabalha com até 72 horas, podendo entregar em 48 e ter ali um backup de 24 horas para possíveis eventualidades, né, que ele garanta que essa embalagem chegue ou retorne para sua base. O distribuidor já trabalha com uma rota mais curta e até mesmo o fato do crescimento da distribuição no Brasil nos últimos 10 anos propicia isso. Por quê? Você pega os distribuidores hoje, os grandes distribuidores eles estão em praticamente quase todos os estados, né? Então, antigamente, você saía com uma entrega aqui de São Paulo para entregar lá no Nordeste. Hoje, o distribuidor está em São Paulo, está em Brasília, está no Nordeste, está no Sul, né? Está no Norte. Então, você cria-se uma logística mais curta, que isso também gera uma proteção na cadeia de distribuição, né? Então, às vezes, você tinha que ter uma embalagem muito robusta para sair de São Paulo. Hoje, não. O Nordeste é atendido pela Bahia, por Fortaleza, por Pernambuco. Ao norte tem uma unidade no Pará, ao sul eu estou ali em Curitiba ou então eu estou em Porto Alegre. Então, essa distribuição das unidades no território brasileiro, dos distribuidores, né, propicia também, às vezes, ele ter acesso a embalagens customizadas, vamos dizer assim, com um valor agregado interessante e que garanta esse transporte. Claro que através de todas as evidências do processo de qualificação, em operação, em laboratório, em campo, atendendo os protocolos, né? Então, um dos focos do mercado hoje, e o que é esse desafio também, né? Porque
essa RDC ela vem monitorando a distribuição logística e transporte e te trazendo evidência para a qualificação de embalagem, né? E essa qualificação de embalagem que vigora a partir do ano que vem é um cenário novo e de um volume de insumo que até então ele não existe. Então, estão sendo criadas embalagens para atender esse cenário. E qual custo isso vai impactar, né? Junto à indústria, junto aos distribuidores. Então, esse fator também é levado em conta quando se avalia qual solução eu vou utilizar, né? Desde que ela apresente todas as garantias e evidências que realmente ela funciona. Mas a tecnologia que se tem lá fora, hoje ela está disponível no Brasil também, mas as que nós desenvolvemos aqui em função do nosso clima. Não, legal, bom saber, né? Uma boa notícia aí para o setor entender que a tecnologia está ao nosso alcance, né? Agora, você falou em nós logísticos, né? De certa forma, você já começou a abordar isso, mas é óbvio que a gente não pode deixar de falar de um país com as dimensões continentais do Brasil, né? E os desafios que essa característica impõe, né? Eu sempre brinco que essa é a pergunta não é de 1 milhão, é de 1 bilhão mesmo, porque o dia que alguém tiver essa resposta, né, vai dominar o mercado. Mas o que você entende, Cristiano? Obviamente, me parece que estamos no caminho, pelo que você comenta, mas o que a gente precisa de fato para que a gente tenha medicamentos chegando de maneira mais segura e democrática a toda a população, considerando esse Brasilzão que a gente vive? Sim. Eu acredito que para que a gente tenha toda essa segurança, um primeiro momento seria, né, essa abertura para se verificar e ter acesso a novas soluções. Esses processos de você avaliar uma solução são processos complexos e que despende também de investimento, não só dos fornecedores, mas também dos clientes. Porque imagina, às vezes você tem uma operação qualificada. Para você qualificar uma outra solução e analisar se ela efetivamente atende à sua necessidade, você tem que repetir todo esse investimento novamente. Então, assim, eu acredito que os fornecedores e clientes, eu acho que trabalhando em conjunto, né, você consegue, os fornecedores, eu digo, olha, uma contrapartida para minimizar o custo do cliente e o cliente poder também avaliar essa solução. Eu acho que o entendimento e a interpretação, na essência, das normativas são de extrema importância. A reciclagem, né, dessas informações junto aos times operacionais, o pessoal de campo, as transportadoras, eu acho que as transportadoras são de fundamental importância também nessa cadeia, porque não é só ele pegar a embalagem e entregar, né? Tem a corresponsabilidade desse transporte também de maneira correta dessa embalagem. A gente acompanha aí, viajando, você sempre vê uma embalagem de medicamento trafegando de uma aeronave para outra, numa conexão, ou chegando em alguma localidade, normalmente caixas de isopor, ou outros tipos de soluções, porque as soluções que você tem disposta hoje, você tem caixa de isopor e gelo gel, caixa de isopor e gelo espuma, XPS, papelão, PU e papelão, logística reversa, com os painéis de VIPE e os gelos PCMs. Então, assim, eu acho que você, encurtando as rotas, que é o que os distribuidores já conseguiram fazer, né, colocando unidades em cada estado, tendo todo esse cuidado com a interpretação e entendimento, né, por parte dos profissionais das normativas. E o trabalho em conjunto, né, dos fornecedores e potenciais clientes do segmento, eu acho que você consegue mitigar bastante o que é pouco, mas ainda existe, né, que são os desvios de temperaturas em transportes qualificados. Quando eu falo dessa parte dos profissionais envolvidos no segmento, porque assim, às vezes você encontra soluções comercializadas como qualificadas, né? Ela pode estar qualificada em um determinado critério, mas será que aquele critério atende, né, o seu critério de transporte, de racional de qualificação de laboratório, de exposição de temperaturas externas que o seu mapeamento de rota detectou durante esse monitoramento agora que foi feito, né? Então, eu acho assim que, estando com a cabeça aberta,
e que o mercado já está, porque já estão todos quase que 100% finalizados aí, acredito eu. Os que eu tenho contato e o que nós trabalhamos juntos já estão qualificados, não posso falar por 100% do segmento, né? Mas eu acho que com tudo isso, né, a gente consegue sim minimizar as possibilidades aí de medicamentos chegarem sem a segurança devida e o 100% de eficiência para o paciente, sabe? Legal, Cristiano. A gente podia estender bastante essa análise, não tenho dúvida. Tem assunto. Tem assunto. Opa, tá? Vamos fazer a parte 2 aí, né? Mas vamos lá. E vamos torcer para que a RDC consiga, de fato, Sim. colaborar para uma transformação no acesso ao Acredito, vai sim. Estamos modernizando, tá bom? Não, Cristiano, com certeza. te agradeço aí pela presença, pelas contribuições e que venha o próximo debate aí sobre o assunto. Vamos acompanhar de perto. Com certeza. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Esse assunto é um assunto que ele vai estar sempre em evidência, porque o armazenamento, a distribuição e o transporte são que garantem, né, a eficácia do tratamento na ponta. Quando se trata de vacinas, por exemplo, se em alguma dessas cadeias você tiver um desvio, lá na ponta você não vacina, né? Você não imuniza, você só vacina. Então, é de extrema importância isso ser sempre trabalhado, sempre enfatizado. As agências fiscalizadoras já estão trabalhando tudo isso, né? E com isso você vai minimizando as possibilidades e criando as regras para que todos estejam no mesmo nível de atendimento aí, padronização, para que o segmento flua e atenda Legal, corretamente. Bacana, Tá, Cristiano. Obrigado pela contribuição e vamos acompanhar de perto. Vocês. Foi um prazer participar. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado, um grande abraço. Igualmente. Tchau, tchau. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.